Voltamos para encerrar, fazer aqui, agora a gente vai fazer uma rodada de perguntas e respostas, exercício, e perguntas e respostas. Vamos lá. Vocês voltaram, hein? Perguntas. Vamos lá. Elô entrou, Elô? Elô, cadê ela? Aqui. Já vou te chamar, Elô. Voltando aí, a gente tá voltando para poder... Então, Elô, antes da gente falar, deixa eu só reprisar aqui quais são os 10 maneiras. Então, estamos voltando. As 10 maneiras. Organize o tempo. Então, o que a gente queria deixar claro, gente, é que não tem uma receita de bolo e não é fácil. Não é difícil, mas também não é simples, mas não é fácil. Basicamente isso. Vai demandar sua energia, viu? Vai demandar sua energia. Intenção. Tá, fixar comentário. Exercícios e perguntas. Depois, distrações. Depois a gente vai falar, a gente falou da inclusão de fazer coisas juntos, reavivar as memórias, dar uma turbinada no sexo, dar uma turbinada aí, beijar mesmo, com vontade, evitar o criticismo, falar a linguagem de amor do cônjuge, faça uma autoanálise, fique no seu lugar, abrir mão das exigências. Agora eu quero falar, a gente falou, o primeiro exercício era de fazer a linha do tempo, de montar, né? A gente falou também do beijo. Quem começou agora pode começar, não tem desculpa, pode começar agora. Né? E aí a gente quer deixar um exercício. Elô, pode falar do exercício. O primeiro exercício de hoje? Sim. O primeiro exercício de hoje é falar a linguagem de amor do seu cônjuge durante pelo menos 30 dias, todos os dias. Por que 30 dias, gente? Eita, por que 30 dias? Porque lá no livro, o Gary, né, que é o autor que trouxe para nós esse conhecimento das linguagens do amor, ele recomenda sempre lá para os casais que ele atende, que seja pelo menos durante 60 dias. Entendeu? Para que isso surta efeito, para que o outro realmente reconheça e sinta o seu tanque de amor encher. E quando o meu tanque Elô, não adianta só um dia, não, Elô? Não adianta, não. Quando eu sinto meu tanque transbordar, encher e transbordar, que vai talvez fazer um movimento diferente. Porque, lembra daquela pergunta que todo mundo, por que eu que vou ter que fazer isso? Por que só eu que vou fazer? É porque você que está aqui, entendeu? Então, quando você fizer o tanque do outro transbordar, que ele sentir isso, provavelmente é a hora que ele vai também fazer o movimento na sua direção. Entendeu? E aí, no meio do caminho, vocês vão se reencontrar novamente. Então, a gente tem que ter uma intenção de movimentar na direção daquilo que eu quero atingir, que eu quero alcançar no meu casamento. Gente, vem cá me dar um beijo. Você ficou o dia inteiro fora. Todo mundo aqui, ele pode vir me dar um beijinho? Olha que delícia. Oi. O dia inteiro fora. Não tem que ter vergonha, não. Eu sou sua mãe, menino. Elô, então, é interessante, pessoal, porque às vezes as pessoas querem, tipo assim, elas querem resultados rápidos. O que a gente está falando aqui demanda tempo, demanda energia, tá bom? E é uma questão até que a gente falou, né? Não falou, Elô, essa importância de ter energia para lidar com o relacionamento, né? Ótimo. E outra coisa, assim, mas e se eu não sei qual que é a linguagem de amor do outro? Gente, se vira, aprende. Se vira, vai ler lá nossos posts lá. E outra coisa, uma pergunta simples, assim, do que ele mais reclama? Pode saber, presta atenção. Né? Sim, no seu ouvido. Nossa, ela só me critica. Provavelmente as palavras de afirmação dói muito em quem tem essa linguagem. Palavras de afirmação. Ele não tem tempo pra mim, não faz nada comigo. Tempo de qualidade. De qualidade. Você só vive ocupada aí com esses trem seu aí. Sim. Você não faz nada aqui em casa. Você não faz nada. Atos de serviço, né? Atos de serviço, né? Então por aí. Aí é onde a gente descobre. Tá? E a Elô falou uma coisa. A Elô tá sendo boazinha, porque como ela tá falando, lá no Gary, ele fala.
Tenho filho, já tem menino. Meu menino vai casar, Isabel. Meu menino casa daqui 15 dias. Então, o que que meu já é acontece? casado. Então, nós somos aqui, nós sabemos o que nós estamos falando, né, Elô? Nós temos muita experiência. E a Elô, quando a gente fala linguagem do amor, eu quero perguntar para a Elô aqui. Ela tá sendo boazinha, porque o Gary pede 60 dias. E quando a gente fala linguagem, gente, até queria ver com a Elô. Elô, depois a gente pode bater um papo, né? Porque eu tenho muita vontade de ler em inglês. Sabe, se você tem uma técnica aí para me ajudar, ou se você quer ser minha professora, minha teacher, para eu aprender a ler em inglês, que eu tenho sentido falta. Gente, vocês já estão achando que você vai abrir um livro em inglês e vai aprender em um dia? Eu te recomendo bons professores, mas eu já deixei você não está mexendo com isso mais. Sim, então, não. eu quero saber. Eu gostava de dar aula em sala de aula, porque eu gosto de grupo. Sim. Nunca gostei da aula particular, Fabi. Mas, gente, vocês pensam comigo. Você está achando que você vai aprender inglês em 10 dias? Você está achando mesmo que você vai aprender... Não cai no conto do vigário, não, gente, tá? Então, como é uma linguagem do amor, é uma linguagem, demora você adquirir o hábito, demora você pegar ali as nuances da fala do outro, do que o outro tá querendo, do que o outro... Mas é interessantíssimo você entender como o outro se sente amado, tá? Então, gente, se vocês quiserem mandar as perguntas aqui, já tem uma pergunta, eu anotei, tá? Se vocês quiserem mandar, vocês podem mandar. Ou, já tem uma pergunta aqui. Vocês podem mandar, o Pedro fala muito bem inglês, né? O Pedro fez curso muitos anos. Aqui tem um ponto de interrogação, você pode mandar aqui mesmo, tá bom? Eu tô anotando. E a segunda, então, primeiro exercício de hoje, falar a linguagem de amor do seu parceiro durante 30 dias, todo dia. E o segundo, Elô, o que você trouxe pra gente? Lembra quando você falou, quando eu olho para o que está fartando ou para o que está faltando? Para aquilo que farta, que está abundante, ou que está faltando? Né? E que geralmente a gente conecta com o que está faltando. Né? Como seria se você pensasse naquilo que abunda, aquilo que está fartando, que te fartura na pessoa, no outro, na sua relação? Entendeu? Sim. Então, o outro exercício que eu pensei, que eu acho que é muito, é escrever uma carta de gratidão. Quando eu me conecto com a gratidão, esse sentimento me inunda. Entendeu? Mesmo que não seja uma carta para entregar diretamente para o outro, mas que eu tome consciência. Eu acredito muito em exercício de terapia escrita, na escrita terapêutica. Também. Eu acho que colocar no papel, né? Quando eu coloco no papel e eu leio, entendeu? E eu vejo aquilo, é como se aquilo se concretizasse, sabe? De alguma maneira. Então fica mais concreto, sai daqui e vem para o papel, sai do sentimento e vem para o papel, e eu posso ler, e eu posso me conectar mais com aquilo que me faz feliz, daquilo que eu tenho com o outro que me faz feliz, que é bom, pelo qual eu sou grata, pelo que o outro tem proporcionado para mim. Não porque ele faz isso ou aquilo por mim, né? Mas como eu tenho coisas boas por conta desse relacionamento também. Então eu me conecto com aquilo que está fartando, de fartura. Então o outro exercício seria escrever essa carta de gratidão. Se conectar com isso. Eu tô pensando da gente fazer o seguinte, eu acho que eu vou fazer um template e a gente colocar assim, 10 coisas, a gente faz nos stories. O que você acha? Acho ótimo. Tem uma pergunta da Renata, né? Tem uma pergunta, é após uma briga? Ou é outra pergunta? Isso, eu vi essa. Após uma briga. Da Renata, como faz quando briga? Vou anotar aqui a da Flaviana também. Você quer falar? Deixa eu colocar a pergunta da Renata, eu vou anotar da Flaviana. Após uma briga na qual os dois estão magoados, qual a melhor forma de se conectar? Adorei a pergunta, viu, Renata? Muito obrigada. Elô, responde, depois eu coloco o meu ponto de vista, né? Deixa eu anotar da Flaviana aqui. Se vocês quiserem, pode mandar a pergunta, tá, pessoal? Eu acho que aproveitem duas psicólogas aqui. Eu acredito que o primeiro momento a gente tem que deixar um pouco... Vamos entrar assim a poeira baixar um pouco, porque tem algumas emoções muito fortes que não são boas conselheiras. Né? As emoções, assim, os pontos extremos não são bons conselheiros. A ira não é boa conselheira, entendeu? A mágoa também não é uma boa conselheira. Então, provavelmente, a euforia,
que são, né, os extremos também, não são, o pânico, todas essas emoções extremas não são boas conselheiras para nós. Então a gente tem que sair desse lugar, né, para que a gente possa ir para um lugar mais maduro, mais adulto e olhar para a questão do o que aconteceu, o que me magoou de fato, e que eu possa chegar e falar sobre isso. Eu preciso ter um movimento nessa direção. Senão eu vou ficar igual criança birrenta e esperando que o outro se movimente na minha direção. Aí hoje eu falo criança birrenta porque a gente tem um olhar da análise transacional, né? Que a gente sabe de que lugar que fala. Outra pessoa diria assim, é o do orgulho. Né? Sim. Fica ali bancando o orgulhoso, esperando que o outro faça o movimento. E aí eu tenho que pensar, quando eu me movimento em direção ao outro para tocar naquele assunto que foi tão difícil que nós dois nos magoamos, com que palavras eu vou usar para isso? De que maneira que eu vou comunicar aquilo que, olha, me machucou muito, a nossa briga me machucou muito, eu estou muito machucada, eu fiquei muito triste com isso, eu vou expressar, eu vou falar de mim, né? Eu vou usar aqueles os 3 passos, eu diria, né, da comunicação não violenta. Eu vou falar o que eu sinto sem culpabilizar ou atacar o outro. Né? Eu vou falar o que me fez sentir assim, né, de uma forma neutra, objetiva, clara, né? Localizar no tempo, sem generalizar. Né? E talvez eu possa falar aquilo que eu sugiro. Olha, eu gostaria que no outro momento em que acontecesse isso, a gente agisse diferente, que houvesse outro tipo de resposta e tal. Eu vou fazer um pedido, isso é o meu pedido. Sim. Entendeu? Sim. Então são esses 3 passos, né? Tá. Aí eu gostaria que você me ajudasse, Fabíola. Na verdade, tem uma questão, vocês deram sorte. Pessoal, mandem as perguntas, tá? Se tem uma da Flaviana aqui, se não aparecer nem mais uma, né? A gente vai responder. Elô, quem tá aqui vai ganhar um presente, porque eu tô com um assunto para falar daqui uns dias, que são maneiras de resoluções de conflito, tá? Quem fez a pergunta? Renata? Renata, você tá aqui, Renata? Então, segundo os estudiosos, existem 4 maneiras pelas quais as pessoas resolvem conflitos. A primeira maneira é uma resolução positiva. As pessoas fazem um acordo, né, uma reorganização ali, uma negociação. Então, no casamento, a gente precisa entender o seguinte, que são 4 maneiras, a gente vai entender que nenhuma é pior do que a outra, cada casal vai se identificar mais com uma, e que em alguns momentos você vai ter que usar uma ou outra. Então, a primeira maneira é uma resolução positiva, a gente negocia, a gente faz um acordo. A segunda maneira é um envolvimento no conflito, que é o que a Elô falou. Você está tão envolvido ali que você deixa suas emoções aflorarem e vocês insultam, brigam mesmo, xinga. São ataques, a Elô falou muito bem isso no criticismo, né? São ataques desvinculados do problema. Olha que doido. Isso. Eu estou atacando a pessoa e não o que aconteceu, tá? E aí você perde o controle. Você tá anotando? Depois eu te mando uma foto. Então depois você me manda. Eu queria anotar os pontinhos. O terceiro jeito também de negociar é um afastamento do conflito. Eu tenho uma amiga muito querida, né? E eu não sei se acho que ela não tá aqui. Mas enquanto ela não entendeu que essa era a forma como o marido dela resolvia os conflitos, ela pirava, porque ele simplesmente virava as costas, ia pro quarto e trancava a porta. E ela queria morrer. Ela quase chegou a pedir o divórcio de raiva dele. Porque a forma como ele resolvia, ele se afastava. Ele não queria discutir aquilo naquele momento e se afastava. E a 4ª maneira é uma submissão. Então tem pessoas que desistem e aceitam sem sequer se expressar. Existem momentos, e eu não estou entendendo, né, Rê, o que aconteceu de fato, mas você precisa entender que existem essas 4 maneiras de resolver, dependendo do momento, sabe? É uma dessas que você vai usar. Aquilo que eu sugiro, que quando eu li a sua pergunta, me veio muito essa questão, né? Tem um livro que eu quero até fazer um resumo dele no YouTube, que eu vou lançar vídeo no YouTube talvez a partir da semana que vem. Quero fazer um resumo de um dos livros do Gary que eu mais amo, que é o seguinte, ele fala que no casamento, quando um ganha, os 2 perdem. Sabe? Então, na relação é um time. Um casamento é um time. Enquanto você não entender a relação, ganha, né? o ganha-ganha. Se você tá aqui, Rê, o que a gente fala é o seguinte, se você tá aqui, você talvez tenha uma visão melhor, você já tá tendo conhecimentos, porque esses dias, né, tem uma psicóloga também aí de Uberlândia, Marisa, eu amo o trabalho da Marisa, e Marisa ela falando Amorim? Assim,
Marisa Morim. Amo, E ela amo. falando Ela o é seguinte, maravilhosa. fera, Marisa é muito fera. E ela falando o seguinte, que se os nossos pais tivessem acesso, as nossas mães tivessem acesso a esse tipo de conhecimento, eles talvez não teriam sofrido tanto, mas hoje é você que está aqui. Então vai lá, sabe? Você aconchega, se aproxima. E tem uma frase, né, que eu falo assim, que ela faz muito sentido, que é: ou você é feliz ou você tem razão. Decida ser feliz. Então acalme, se afaste desse conflito, negocie. Depois, de cabeça fria, você vai lá e, sabe, conversa. E chega, né, conversa sobre o que te magoou. Com certeza, quando a gente está magoado, é mais difícil se reconectar. Por que isso que eu bom, falei, que bom, tem Helga. as emoções extremas, né? Que elas são péssimas conselheiras, né? Elô, tem uma vez, eu li um livro. Presta atenção, gente, pega essa frase para você não fazer burrada na sua vida. Tem um dos livros que eu mais gostei, A Caneta. Não tome nenhuma decisão, nem quando você estiver nem muito feliz, nem muito triste. Esse é o título Você já do viu livro? quando você... Não, eu não lembro o título do livro, mas isso tá? eu A falo frase. sempre. Né? Por Sim, isso que eu acabei as de emoções dizer. do extremo. São péssimas conselheiras. Sim, são péssimas. Né? Não pode Você já viu tomar que quando você tá feliz, você promete o mundo e o fundo? Gente, nossa, depois eu dá tô conta. muito brava, não sei o que. Eu vou chegar em casa, botar, fazer as malas dele, jogar pela janela. Oi, calma. Não faz não. Faz não, gente. Não faz. Né? Tá? Então tô eufórico, vou lá e vou pedir a moça em casamento. Não, vai não. Sim. Não, calma. Acalma. Não é assim não. E agora, tá tudo bem, Rê? Obrigada, viu, Elô? Muito obrigada. Eu, mas a Heloísa, nós agradecemos. Isso. E agora a Flaviana perguntou o seguinte: como faz quando descobre uma mentira do parceiro sem causar danos maiores na relação? Eita, Flaviana, essa pergunta ela é muito complexa, né? Primeiro, porque a gente não sabe do nível da mentira. E assim, tanto no livro que a Elô me indicou, né, Elô, comecei a ler, tô adorando. O autor fala que eu esqueci das meu bases... iPad na casa do meu pai. E ele fala assim, o seguinte: uma das bases do casamento é a confiança. Se você perdeu a confiança, você perdeu tudo, tudo. Agora, depende da mentira, sabe? Depende da mentira, assim, que nível, né, Elô? Não sei o que você responderia. Depende do nível da mentira. Tem que ver, né? Porque tem pessoas que são... como é que fala em português, gente? Mentirosos contumazes, né? Como se fosse uma doença psicológica da mentira. Eu esqueci o nome do transtorno em português. Está vindo para mim tá vindo para mim em inglês e não estou lembrando, né? Mas é isso. Aí tem que ver o nível. Como é que é isso? Quando descobre uma mentira sobre o parceiro sem causar danos maiores na relação. Eu acho que não tem como não ter danos. Eu acho que passa por onde a Fabiola falou da confiança. Sim. Né? Sim. E aí tem a omissão e a mentira. Né? São dois pontos. Eu não sabia, porque eu nunca estou com Santo Pai amado! Você viu aqui o que ela colocou? Olha aqui, Elô, tenho 2 anos de namoro e descobri que ele é casado. Menina, você tá no rolo. Então pronto, acabou, né? Assim, não, aí já danificou, pronto, filha. Já danificou, né? Então, assim, não. Né? Então, se ele é casado e tá te namorando, o casamento lá já acabou. Já acabou. Maneira, né? Você já é a terceira na relação, a terceira pessoa que entra, né? Tem a relação e entrou mais uma. Você é essa uma que entrou na relação. Né? Então, aí assim, o que você vai fazer com isso agora, né? E assim, como eu tô falando, se a confiança é a base de um relacionamento, e às vezes eu atendo pessoas, né? Claro que a gente vai sem julgar, mas eu falo assim, olha, se você tá entrando num relacionamento onde já existe uma pessoa, você vai confiar nessa pessoa? Sabe? Então, é muito complicado. Isso, eu acho que é isso, tá? Quando eu comecei a namorar com ele, ele era casado. Aí ele terminou o casamento e ficamos juntos. Agora, eu vou confiar que ele vai ser só meu. Pelo amor de Deus, né, gente? Sim. Você travou de novo? Eu travei de novo? Eu travei?
Não, já voltou. Eu travei ou não? Voltou. Ah, voltei. A bolinha Tá. rodou um segundinho. Nossa, Tá? Deus, vou ter que dar um jeito nessa internet. E tem mais uma pergunta aqui, tá? Que é o seguinte: dicas para fazer meu marido se abrir mais e demonstrar os sentimentos bons. Que você quer que eu fale ou você fala primeiro, Elô? Se abrir, né? Se abrir a falar de sentimentos. Eu estou aqui pensando o que falar sobre isso, né? O quanto nós mulheres temos essa necessidade de que o outro fale sobre os sentimentos, né? O quanto eu tenho que ouvir os sentimentos, porque a minha linguagem eu tenho que ouvir, a palavra de afirmação, então para mim é importante ouvir o outro falar sobre os sentimentos dele. Não sei se esse é o caso, então é difícil a gente falar disso num contexto geral, né? Mas eu acho que falar de sentimento tem a ver com a confiança na relação, com cumplicidade, com intimidade, né? Com promover a intimidade. A Jéssica. A Jéssica. Ô, Jéssica. Eu gostaria que você falasse, porque eu tô meio vaga aqui a respeito disso. Tá? Sabe o que me veio? Eu tô pensando, porque tem o jeito de ser de cada um. Sim. Que a gente não consegue isso assim, né? Até, Elô, me veio aqui, né? A diferença entre homens e mulheres mesmo. Por natureza, os homens são mais fechados. Os homens não têm tanto acesso aos próprios sentimentos. Eu percebo muito isso na clínica. A mulher, ela fala assim, eu tô com raiva, eu tô triste, eu tô... né? E nós, mulheres, ainda temos um pouco de dificuldade. Homem, o que eles foram ensinados na infância? Homem não chora. Aí eles crescem e percebem que choram sim. E muito. Tá? E muito. Então, Jéssica, né, que fez a pergunta? Permissão, né? O homem não tem tanta permissão para falar de sentimento, entrar em contato. Sim, que você também, uma das maneiras mais fáceis de você falar com que a pessoa fale dos sentimentos dela é você se mostrar vulnerável. É você falar das suas dores, é você falar, sabe, do que você está sentindo, é você se mostrar vulnerável. A vulnerabilidade, ela é uma força, sabe? Existem mulheres que intimidam os homens. Muitas vezes, assim, se a gente não tomar cuidado, a gente intimida, sabe? Sim, a Helga tá falando aqui, os homens agem com ação, as mulheres com emoção. Esses dias eu vi uma aula, deixa eu ver se eu anotei aqui alguma coisa dela, que eu achei fantástica, que são as diferenças entre homens e mulheres. A Elô é a doida dos cadernos, eu também, não fica atrás não. E aí, ele colocando, gente, pega essa frase, o homem vê o mundo como, o homem vê a vida como uma missão, e a mulher vê como uma jornada. Então, o homem, ele é extremamente prático. Se ele tem que fazer algo, se ele tem que defender a nação e pegar uma arma, ele pega. Mas dificilmente um homem para curtir o momento. Até o estava dando aula e falou assim, você já viu o homem com meia fofinha, né? Com frufruzinho? E aí, nesse dia, eu tava de pantufa, na verdade. Eu tô de pantufa. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Então, a mulher, aqui, de pantufinha no pé, ó. Pantufa no pé. Gente, meu marido, se eu dar uma pantufa pra ele, ele vai rir da minha cara. Então, você precisa entender que muitas vezes, né, os homens, eles tiveram que aprender a ser duros, não é verdade, Elô? Porque é assim que eles são. Então, não adianta, você não casou com uma mulher, sabe? Esses dias eu vi uma frase assim, entenda que você não casou com outra mulher. Seu marido não é sua amiga, não é aquela pessoa que vai se abrir tanto assim. Mas, para fazer seu marido se abrir mais, ainda bem, né? Para fazer ele se abrir mais, se abra. Se abra também, gente, sabe? Você já pensou? Se o homem fosse igual a mulher? Ai, e quando você fala assim, de demonstrar sentimentos bons, quando ela fala assim, que ele demonstre mais sentimentos bons, ame essa pessoa. Ame ele. Descubra a linguagem de amor dele, Jéssica. Descubra. Gente, homem é bom porque é homem. A gente gosta. Homem é bom porque é homem. É porque aí a gente gosta. Sim. Tem mais uma pergunta. Estamos em um relacionamento... a Jéssica. Estamos em um relacionamento de mais de 12 anos. Eu queria que ele mostrasse um pouquinho mais. Eu sou aquela do carinho o tempo todo. E ele já não tem... não. Isso aqui você vai ver a linguagem do amor. Linguagem do amor, Jéssica. Você vai lá no Instagram da Elô, vai olhar os posts dela, vai lá no YouTube de Conversa de Família e vai olhar a live. Inclusive, Jéssica, eu quero te desafiar. Você vai ler o livro... Você vai lá na live, você vai lá nos stories da Elô, nos posts da Elô, e depois você vai descobrir qual é essa linguagem, a linguagem dele, vai fazer durante um mês e vai mandar pra gente, ok? O resultado.
Elô, 1h30 de live, meu bem. Vamos encerrar? Ok, que maravilha. Vamos encerrar. Em duas Vamos partes. encerrar. Sim, Como é que eu pessoal, vou fazer? muito obrigada. Infelizmente eu não vou poder ter isso no meu YouTube, vai ficar no seu. Não, eu vou disponibilizar, tá? Sim, Pedro, graças a Deus que existem essas diferenças, né? E mesmo assim, Amém, existem Pedro, diferenças de amém. homens para homens, de mulheres para mulheres, existem diferenças, né? Elô, eu quero te agradecer, assim, imensamente, viu? Foi uma contribuição riquíssima, com certeza, né? Estamos aí, eu, a Lid, você, a Andréia, não sei se a Andréia voltou, a Nilda, a gente vai fazer mais parceria, a gente vai fazer mais lives. Então eu quero, assim, que você se despeça, deixa aqui suas palavras. Ai, muito obrigada. Eu agradeço, acho assim, eu tenho descoberto nesses últimos dias esse assunto do relacionamento como um propósito de Deus na minha vida. Você sabe que tanto quanto você, eu sou uma mulher cristã. Sim, então eu acredito sim. na vontade, no agir dele na nossa vida. E acho que ele tem me direcionado, porque meu coração minha mente, meu coração tem borbulhado com isso. Então eu fico muito feliz, agradeço com essa oportunidade, né? Agradeço a Fabiola e a eles, acima de tudo, a Deus. E a todos vocês que participaram conosco, muito obrigada. Estou assim, muito feliz. O coração não está cabendo aqui. Né? Sim. E eu falei com a Elô, assim, que foi tão gostoso, né, que eu falei com ela que montou as estruturas, assim, eu fui acrescentando algumas coisas, mas chamar a Lid pra gente fazer um e-book disso aqui, porque é muito rico, então esperem que eu acho que vai sair coisa boa dessas lives aqui. Pessoal, cumpram os exercícios, façam os exercícios. Então, se você não está dando beijão por dia e durante 10 dias, começa hoje. Faça a sua linha do tempo, faça as fotos. Ame essa pessoa aí, na linguagem dele, durante 30 dias. Não aceita essa voz que está dizendo aí no seu ouvido que acabou, não. Tem chance. Sabe, acorda. Você está aqui, acorda. Lute pelo seu casamento, lute com as armas certas, né? Eu quero pedir um favor, antes da gente encerrar. Eu vou deixar essa frase agora, esse post lá no meu Instagram. Eu queria que você saísse daqui agora, fosse lá e marcasse o seu aprendizado da live de hoje. Pode ser? Pode ser? Ok? Pessoal, muito obrigada. Elô, muito obrigada. Você é maravilhosa, viu? Obrigada. Tá? E todos vocês que nos acompanham, voltando 1h30 de live. Continue abençoando o seu trabalho. Aí, amém. Você, eu recebo. Um beijo. Eu quero vocês lá agora, viu? Compartilhando a frase, colocando o aprendizado de vocês e colocando lá o que vocês levaram dessas 2h30 de uma baita aula, ok? Tchau, pessoal. Tchau, gente. Obrigada. Tchau.